Bom, e sobre essa volta às aulas em São Paulo, conversamos agora com um advogado especializado em direito educacional, Célio Miller. Bom dia, doutor, e bem-vindo. Muito bom dia, Lívia, muito bom dia aos espectadores, aí, os ouvintes da Jovem Pan. Bom, doutor, como acabamos de ver na reportagem, a Prefeitura de São Paulo liberou a volta às aulas dia 1º de fevereiro com 35% de capacidade total. Existe uma preocupação maior com o ensino infantil devido à idade das crianças que têm talvez menos consciência dos protocolos de segurança, como os adolescentes. Então, doutor, como garantir de fato um retorno seguro para todos, tanto para as crianças, funcionários e professores? A obrigação das escolas, sejam públicas ou particulares, é o cumprimento dos protocolos de saúde indicado pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria da Educação, e já bastante divulgado desde o início da pandemia, melhor desenvolvidos ao longo do tempo. Uma vez cumpridos esses protocolos, é interessante a gente notar que será combatida a pandemia, mas não é possível dar garantia de que não haverá contaminação. Enquanto perdura o risco de contaminação pela Covid-19, as famílias têm o direito de escolher. Não será caracterizado o abandono intelectual para as famílias que pretenderem que as crianças ou adolescentes fiquem em casa, desde que eles cumpram o ano letivo previsto pela escola no atendimento remoto. O ensino remoto vai continuar durante algum tempo, por isso que se fala na modalidade híbrida. Alguns alunos estarão na sala de aula com presença física e outros continuarão assistindo e aplicando as atividades pelo meio digital em casa. Não pode ficar sem educação, mas enquanto perdurar a pandemia, as famílias ainda têm esse direito de escolha. O que não é possível continuar é as escolas de portas fechadas, porque isso está prejudicando efetivamente o ensino e até o cotidiano de muitas famílias que precisam deixar os filhos para poder trabalhar. A gente viu esse quadro no ano passado e isso tende a se repetir esse ano se não for flexibilizado. Então a gente percebe as autoridades educacionais como um todo entendendo que as crianças precisam voltar para a escola, mas de maneira por rodízio, de maneira moderada, tomando os cuidados, cuidando dos protocolos de saúde. Eu concordo que as crianças no ensino infantil têm mais dificuldade, a gente pegar uma criança de 3 anos, 4 anos, falar que ela tem que ficar 1,5 metro de distância do seu colega é um pouco difícil, mas as escolas elas estão mais preparadas para isso depois de todo esse tempo. Bom, doutor, um dos questionamentos, inclusive, que nós vimos na reportagem da mãe de um aluno é sobre essa volta com capacidade de 35%, sendo que, de acordo com o Plano São Paulo do governo do estado, é que na fase amarela a educação básica pode voltar com até 70% da capacidade. Então, vamos agora aqui para a capital então, de São Paulo, para a cidade de São Paulo. Se essa volta é de 35%, como que fica a outra porcentagem de alunos que podem ter até um interesse de voltar, mas a capacidade não contempla a todos? Como que vai ficar isso? Não é a primeira situação de divergência entre governos estaduais e governos municipais. Sem nenhuma crítica sobre as decisões políticas, cada um tem lá o seu motivo, mas foi entendido pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado que os governos do estado e do município, durante o percurso da pandemia, tem poderes para delimitar a circulação de pessoas, não permitir a abertura ou não abertura de determinadas atividades. Concordo que o Plano São Paulo do governo do estado prevê para cidades, para regiões em fase amarela, a presença de 70%. Mas esta semana, a Prefeitura Municipal de São Paulo apresentou a condição de 35% de frequência no ensino básico. Existem poderes da prefeitura para essa delimitação, porque nós estamos falando em vigilância sanitária, não é realmente uma questão educacional, porque a presença do aluno poderá ser para atividades educacionais ou para atividades extras. Quem autoriza o funcionamento das escolas particulares, por exemplo, é o governo do estado, mas a prefeitura municipal ela tem poderes para realizar esta delimitação. Nós estamos sabendo que foi divulgado também pelo governo do estado que hoje, sexta-feira, na coletiva de imprensa, serão apresentadas condições diferentes. Já se está prevendo uma mudança, uma regressão dessas fases em algumas regiões do estado. Eu acho importante acompanharmos todos que têm filhos na escola, todos os educadores, acompanharem esta situação,
porque essa divergência entre governo do Estado e município não é a primeira vez que ocorre. No ano passado, quando foi flexibilizada a retomada de algumas aulas também via porcentagem, a Prefeitura Municipal veio declarar que isso só estava autorizado para o ensino médio, na proporção de 35%. Então, existe essa condição. O que nós temos agora, a posição atual, é de 35% até segunda ordem, independente da fase, pelo entendimento da Prefeitura. E estabelecer um rodízio seria algo de fato efetivo? Como que funcionaria? O rodízio fica como atribuição de cada instituição de ensino, né? Vamos considerar que da totalidade de alunos matriculados em uma escola, se é permitida a presença de apenas 35%, é muito importante para o educador, para o gestor educacional, consultar a comunidade escolar para ter certeza da quantidade de alunos que tem disposição de retorno, porque algumas famílias, exemplo que ocorreu no ano passado, não pretendem que os filhos retornem. Nós temos um crescimento da curva de contaminação muito forte, a partir aí das festividades de fim de ano, como todos sabem, e algumas famílias permanecem inseguras sobre o retorno dos filhos à escola. Então, essa consulta à comunidade escolar é uma medida para os gestores entenderem a porcentagem que tem disposição de retorno. Se apenas até 35% da comunidade concordar com o retorno, o restante permanecer no ensino remoto, significa que esse grupo de alunos pode comparecer diariamente. Do contrário, se for 50%, 60%, 70%, a escola deverá desenvolver um rodízio, em que dia sim, dia não, virá um grupo, e assim por diante. Mas isso é uma atribuição de cada instituição, de acordo com essa condição, com essa porcentagem. E levando em conta também a disponibilidade de vagas. Muita gente tem falado a respeito dessa porcentagem, mas sobre qual base de cálculo? Nós estamos falando do número de alunos matriculados. Muitas escolas têm vagas ociosas. Isso gerou discussão no ano passado, né? Tem vagas ociosas, não obtiveram matrícula. A porcentagem de 35% deverá ocorrer pelo número de alunos que estão matriculados e não pelo número de vagas disponíveis em cada sala. Isso é o que consta no decreto estadual que dispôs a respeito dessa porcentagem. Doutor, e uma pesquisa da FGV mostra que a aprendizagem pode retroceder até 4 anos sem aula presencial. Além disso, nós temos o aumento vertiginoso da desigualdade. Então, doutor, qual que é o tamanho dessa conta para o futuro do nosso país? Nós temos aí um lençol que não cobre o corpo inteiro. Quando se cobra de um lado, descobre do outro. É inegável, acho que não precisa ser educador, pedagogo, o entendimento de que o ensino presencial naturalmente será mais forte do que a aula assistida à distância, do que a modalidade remota. Mas no momento de pandemia, no momento em que existe risco, não necessariamente da criança na escola, mas na circulação, considere que dos milhões de estudantes que existem no Brasil, muitos dependem do transporte público ou do próprio transporte escolar, onde a aglomeração é inevitável. Então, é claro que se for aberto a possibilidade de 100% dos estudantes voltarem no Brasil inteiro para o ensino presencial, por maior que seja o cuidado da escola, haverá um crescimento maior ainda do volume de contaminação. Permanecer com as portas fechadas também não é possível, porque é evidente o prejuízo acarretado perante todos esses estudantes por não estarem junto dos professores, por não haver interação, né? O chamado processo de ensino-aprendizagem fica dificultado, isso é inegável, por maior que seja o esforço, e vamos aí reconhecer o grande esforço de educadores e professores que nesse tempo se adaptaram, né? Tiveram um esforço dentro de suas próprias casas de realizar atividades, de interagir com os alunos via rede social. Essa turma está de parabéns, mas mesmo assim não é a mesma coisa. Então é necessário encontrar um ponto de equilíbrio, levando também em consideração os aspectos regionais. Você tem regiões do país onde existe um risco maior, você tem cidades em que existem menos casos de pandemia, menos casos de contaminação, onde é mais possível essa presença física. É um cálculo que precisa ser feito, até por isso, né, que foi reconhecido pelo STF, o poder dos prefeitos, além dos governadores, dessa definição, dessa restrição de atividades, de circulação de pessoas, desembocando também na educação. Bom, doutor, eu também queria abordar a questão do Enem no Brasil, mas principalmente em Manaus. Há 2 dias da prova do Enem, diversos estados defendem o adiamento da prova. Ao que parece, o governo do estado do Amazonas ganhou essa briga. Mas agora, olhando para âmbito nacional, acerca dessa discussão,
O MEC deveria, afinal, ter cancelado as provas não só em Manaus, mas em todo o Brasil? Considere que o Enem é um exame nacional. É o mesmo exame aplicado nos mesmos dias em todo o Brasil. E é de uma importância muito grande para os educandos que estão se formando no ensino médio, porque representa processo seletivo, representa condições para a FIES, para a ProUni. Ele já foi adiado de novembro para agora. A pandemia, infelizmente, está crescendo. Se nós falarmos em 6 milhões de estudantes do ensino médio que deverão fazer o Enem em todo o Brasil a partir do primeiro dia, que é nesse domingo, me parece inevitável, também por maior que seja o distanciamento, maior que seja o cuidado, me parece que seja inevitável que vai existir alguma contaminação. Isso é uma preocupação que deve existir por parte dos gestores locais de cada unidade onde seja realizado, também por parte dos estudantes de se proteger. Isso é uma necessidade que existe por parte de toda a comunidade. Mas seria muito difícil a gente falar, suspende mais uma vez o Enem. Se for suspenso, deveria ser suspenso no Brasil inteiro. O que nós vimos acontecer em Manaus foi uma decisão da Justiça Federal que suspendeu a realização do Enem. Nos últimos dias a gente viu que a Prefeitura de Manaus, diante do caos que está ocorrendo, essa falta de oxigênio, essa dificuldade que a gente tem visto aí, inclusive por vocês, por toda a mídia, diante disso, a Prefeitura já declarou que não iria autorizar o uso das escolas municipais para a realização do Enem. Isso já gerou uma dificuldade. Houve a interposição de uma ação por 2 deputados lá do Amazonas e a Justiça Federal amazonense autorizou a suspensão do Enem. Isso já houve recurso. A União Federal permanece na posição de manter a ocorrência do Enem em todo o Brasil e está recorrendo dessa decisão. Aqui em São Paulo, também houve a interposição de uma ação parecida que veio pela Defensoria Pública, mas a Justiça Federal Paulista não autorizou a suspensão do Enem, pelo menos não até agora. Uma situação que está em recurso. É uma situação delicada que envolve uma briga judicial, envolve interesses distintos, cada lado tem lá a sua razão. O Enem precisa ocorrer, mas ele precisa ocorrer em condição segura para os estudantes. Não é simplesmente abrir e ignorar a existência de uma pandemia. Precisa haver os cuidados necessários por parte dos gestores públicos e o entendimento de que isso é uma necessidade por parte dos estudantes. A meu ver, uma decisão sensata seria mais uma vez o adiamento em todo o Brasil, mas isso é uma situação que precisa ser avaliada porque o Ministério da Educação já posicionou que não pretende suspender o Enem, tanto é que já houve recurso dessa decisão em Manaus. Exatamente, doutor. Então, por enquanto, o Amazonas obteve na Justiça essa autorização para não aplicar as provas, mas também não sabem sequer se os seus estudantes poderão refazê-las em algum outro momento. O que esses estudantes podem fazer? Isso é uma situação bem complicada, porque como é um exame nacional, se eles não realizarem a prova por esse impedimento, deverá ser disponibilizado pelo poder público, vamos dizer, uma prova substitutiva, como ocorre no ensino regular. Haverá essa necessidade porque o estudante tem direito. Nossa Constituição fala que todos são iguais perante a lei. A situação de Manaus ela é calamitosa, por aquilo que a gente está visualizando. E é bem possível que se transforme outras capitais, outras regiões do Brasil nessa mesma condição. Por enquanto, o que existe hoje, sexta-feira, é que o Enem está suspenso em Manaus no domingo, mas o gestor público, por parte especialmente do Ministério da Educação, tem o dever de dedicar uma atenção a isso, porque se não for realizado o exame desses estudantes em Manaus, eles precisarão dessa mesma pontuação, dessa mesma prova, em um outro momento, sob outra condição. Para mim, isso é uma situação que está muito clara. Muito bem, doutor, para a gente finalizar, então, depois de um ano letivo praticamente perdido, que foi 2020, principalmente para a camada mais vulnerável da sociedade, que precisa tanto das notas do Enem para ingressar numa universidade, e em meio à alta de Covid-19 em todo o país, o Enem será menos democrático do que foi em anos anteriores, esse Enem 2020? Esperemos que não, né, Lívia? Esperemos que exista a mesma previsão de igualdade. A preservação numa condição de avaliação do estudante é diminuir a sua condição intelectual. Existe a novidade do Enem digital, mas muita gente está confundindo. O Enem digital ele não é realizado em casa.
ele também é realizado presencialmente nas unidades escolares pré-definidas pelo Ministério da Educação, que vão disponibilizar dispositivo digital, laboratório de informática. Ele simplesmente não vai preencher em papel, ou seja, a apuração do Enem digital é mais rápida, mas ela também necessita do deslocamento do estudante até a unidade escolar. A nossa expectativa é que seja preservada a igualdade, como historicamente sempre ocorreu na aplicação do Enem perante os estudantes, para que aqueles que tenham melhor pontuação tenham melhor classificação em processos seletivos, em condição de concessão de crédito e assim por diante. Muito bem, nós conversamos com o advogado especializado em Direito Educacional, Célio Miller. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Muito obrigado, Lívia. Boa sorte a todos.